A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, tá? Hoje, crianças, a gente vai falar um pouco sobre confiança, né? Essa aula é a última aula do trimestre, tá? É a aula 13. O tema dela é uma história sobre confiança, né? A gente vai descobrir nessa aulinha onde devemos colocar a nossa confiança, né? Aonde que devemos depositar essa confiança, né? Hoje a gente vai falar sobre 4 personagens principais, que é Moisés, né? Josué, Caleb e Deus, né? E você que tem a revista, é a lição 13, é a última lição. Mas para você que está aí acompanhando o nosso trimestre inteirinho, né? E não tem a revista, vai lá, a tia vai te dar o texto de referência, pega a tua Bíblia e acompanha com a gente. Amém? Ó, tá lá em Salmos 31, do verso 13 ao 15, o verso 19 ao 24. E também tem lá em Números também, que é em Números, né, capítulo 13, versículo 14. Tá bom? Pega a tua Bíblia e vamos com a tia até o final da aulinha, que você vai se surpreender com essa aula. Amém? Né? Como a tia disse, a gente vai colocar esses 4 personagens e vamos descobrir aonde que a nossa confiança deve estar colocada, deve ser colocada. Amém? Olha, a história vai dizer que Moisés estava lá e Deus chegou para ele e falou assim: Moisés, separe pessoas ali para espiar a terra de Canaã, né? E lá Moisés em Israel falou isso pensou bem, mas como Moisés sempre foi obediente à voz de Deus, ele, mesmo às vezes com medo, mesmo às vezes com dúvida, ele nunca deixou de obedecer o que Deus estava pedindo para ele. E mais uma vez, Moisés separou 12 homens, 12 espias, para espiar a terra de Canaã. E dentre esses homens estava Caleb e Josué. E esses 12 homens foram para a terra de Canaã, né? E começaram a observar a terra, né? Como que a terra era. Eles ficaram lá, acredite, 40 dias. Esses 12 homens ficaram lá a observar como era a terra, se ela era boa ou não. Passado esses 40 dias, esses homens retornaram, né? E foram falar com Moisés. Aí eles falaram assim, esses espias falaram, ó, a terra é maravilhosa, né? A terra é muito boa mesmo. Canaã é uma terra que é muito boa. Porém, o pessoal de lá é muito forte, né? E vai ficar, não tem como a gente conquistar essa terra. E aí, Caleb, né, chegou lá e falou, um dos espias chamou, né? Depois que eles deram a notícia para Moisés, um dos espias que estava lá naquele meio chamou Caleb e falou assim: não tem como a gente tomar, né, posse daquela terra, porque o pessoal de lá é muito mais forte do que a gente. Mas Caleb e Josué falaram: não, nosso Deus, o nosso ajudador, ele vai nos ajudar e a gente vai vencer e a gente vai conseguir. Né? A fé de Josué e Caleb estava toda depositada no nosso Deus, no Todo-Poderoso. E aí o que aconteceu? Esse espia que estava com medo e os outros, né? Aqueles 10 espias que estavam ali, falaram para o povo, né? Para toda a população de Israel, falando: não, a gente não vai conseguir. O povo de lá, de Canaã, é muito mais forte. A gente vai padecer, a gente vai morrer. E o povo ficou apavorado, com medo também, né? E aí eles começaram a falar, né? Que olha o que eles pensaram em matar Josué e Caleb, só porque eles disseram que eles iam conseguir com a ajuda de Deus. Imagine só porque você está confiando em Deus ou uma pessoa quer vir tirar a sua vida. Mas Deus, ele cuida da gente nos pequenos detalhes. E aí o povo foi falar com Moisés. Só que Deus veio
interceder, né? E falou com aquele povo que estava ali, que ele estaria o tempo todo ajudando, né? E aí o povo creu, porque Deus falou, né? Que aquela terra seria deles. E o importante, né, disso tudo que a tia está falando, a nossa confiança deve estar sempre em Deus, independente da circunstância. A gente está passando por momentos difíceis, eu sei, né, de muito medo, muita aflição, muita lágrima. A tia sabe disso. A gente está passando por esse momento, essa situação, mas que a nossa confiança esteja em Deus. E aí o que aconteceu? Deus falou com aquele povo, e aquele povo creu. Só que era para eles terem depositado essa confiança em Deus muito antes, e eles não depositaram. E por isso, eles não puderam entrar na terra prometida. Só quem entrou foi a família de Josué e Caleb. Então, os filhos, a parentela deles, né? E daqueles que confiaram no Senhor. Então, que independente das circunstâncias, independente, eu e você possamos confiar no Senhor, esperar nele. Ele está cuidando dos detalhes. Ele não desampara nenhum de nós. Então, sabe aonde que a nossa fé tem que estar depositada? Sempre, crianças? Responde aí para a tia. Fala bem alto aí, declara. É nas mãos de Deus. A nossa confiança tem que estar sempre depositada em Deus. Tá? Não se esqueça disso. Você pode estar chorando hoje, mas não deixe de confiar no Senhor. Não deixe sua confiança ir embora, tá? A tia ficou muito feliz que esse trimestre vocês puderam. Foram muitas aulinhas que a gente falou de muitos assuntos, mas a gente termina esse trimestre falando sobre confiança. E a tia não queria terminar essa aulinha igual às outras. A tia quer fazer uma oração. E para isso a tia convidou um amiguinho para fazer essa oração para a gente. Amém? A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por nos dar confiança e nos amar. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? A nossa confiança está nas mãos do Senhor. Confia nele, entrega teu coração para ele. Em todo tempo, você sabe que ele é o teu ajudador, o teu porto seguro. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima aulinha. Vai começar um outro tema, tá bom? Não deixem de assistir, tá bom? E acompanhar. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo nós estamos aqui. Hoje a nossa 13ª lição, a lição que encerra o nosso trimestre. E eu quero agradecer cada um que participou, cada um que assistiu e quero te convidar a assistir às nossas próximas aulas. O título da nossa lição diz assim: a recompensa da fidelidade. E o nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Salmo 20, versículo 6, que diz assim: agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre um homem muito importante e não tão conhecido na Bíblia. Vamos falar sobre Mardoqueu. Como diz o título da lição, ele teve uma recompensa pela sua fidelidade. Então, recapitulando, Mardoqueu, ele foi levado cativo para a Babilônia e ele, então, era o primo da rainha Esther, da lição que nós aprendemos na semana passada. Ele cuidou da Esther, ele ensinou todas as coisas de Deus para Esther e ele ficava ali perto do palácio. Quando o rei escolheu a rainha Esther e todas as outras mulheres estavam sendo levadas para o harém, para um outro harém, ele foi escolhido pelo rei para trabalhar ali no reino também. E um dia, num trabalho
num dia lá que ele estava trabalhando, ele ouviu que duas pessoas, dois homens que trabalhavam ali também, planejavam acabar com a vida do rei. Quando ele ouviu aquilo, ele não guardou somente para ele. Ele contou para a rainha Esther tudo que ele tinha ouvido e a rainha Esther contou para o rei. Então foi feita uma pesquisa, foi observado todas as coisas e então viram que o que ele estava falando era verdade, que realmente aqueles dois homens planejavam matar o rei. O rei mandou matar então aqueles dois homens e mandou que escrevesse no livro que tinha lá no reino esse acontecimento. O tempo passou, a Esther se tornou rainha e o Mardoqueu continuava trabalhando ali. Então, um dia, depois de vários acontecimentos com a rainha Esther, um dia o rei, durante a noite, perdeu o sono. E ele então, sem sono nenhum, mandou chamar alguns homens que serviam ele e pediu para que pegasse aquele livro que a tia falou agora há pouco, para que eles pudessem ir lendo para o rei algumas coisas que tinham acontecido no reino. E justamente nesse dia, eles começaram a ler sobre o que Mardoqueu tinha feito para o rei, sobre aquela fidelidade de Mardoqueu com o rei. E o rei então perguntou para eles assim: e o que foi feito para esse homem que salvou a minha vida? O que foi feito naquela época por ele? E eles falaram: nada, não fizeram nada. Então o rei começou a pensar. E nesse momento, num outro pátio, chegou o Amã. O Amã estava tramando contra a vida de Mardoqueu. E o rei então perguntou: quem está aí no pátio? E eles falaram: Amã. Então manda chamar o Amã. E Amã veio e o rei falou: olha, eu queria que você me desse um conselho. O que o rei poderia fazer para engrandecer um homem? Amã, achando que o rei quisesse fazer alguma coisa para ele, falou: olha, rei, vou te dar um conselho. Eu colocaria uma roupa real, colocaria ele num cavalo com uma coroa real e pegaria a pessoa mais importante do reino e levaria esse homem em cima desse cavalo para andar pela praça e gritaria assim: olha, isso é o que o rei faz por um homem que fez algo pelo rei. E o rei gostou da ideia e falou para Amã assim: então, Amã, você vai pegar tudo que você falou, você vai fazer com Mardoqueu. Amã ficou muito bravo, porque ele não gostava do Mardoqueu. E ele pensava que todo o conselho que ele tinha dado para o rei ia fazer com ele. Mas Amã teve que cumprir tudo aquilo que ele falou para o rei, ele teve que cumprir. Precisou colocar a roupa no Mardoqueu, precisou colocar o Mardoqueu sobre o cavalo, colocar a coroa real no cavalo e gritar pela cidade tudo que Mardoqueu tinha feito. E essa foi a recompensa que Mardoqueu recebeu pela fidelidade dele, ainda que Amã tivesse contra ele. Quando Mardoqueu foi fiel, não somente ao rei, mas ao Senhor, porque Mardoqueu, o Amã não gostava do Mardoqueu porque o Mardoqueu não se dobrava diante do Amã. O Mardoqueu não se dobrava porque ele amava o Senhor. O que a gente aprende com essa história? Que ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não veja, como Mardoqueu não tinha visto, Deus vê todas as coisas, Deus faz homens grandes perder o sono para guardar a nossa vida, para honrar a nossa fidelidade a Ele e àqueles que Ele coloca sobre nós. Nós aprendemos com Mardoqueu que a fidelidade ao Senhor e aos nossos líderes precisa estar acima de todas as coisas. Mardoqueu foi honrado pelo rei, mas acima de tudo, ele foi honrado pelo Senhor, que guardou
Ele todos os dias. Nós ficamos aqui com essa última lição, aprendemos nesse trimestre lições valiosas e fechamos ele com chave de ouro, aprendendo a sermos fiéis ao Senhor. Amém? Um beijo e até a próxima semana em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos adolescentes, paz do Senhor aos irmãos que estão acompanhando as aulas via internet. Na aula de hoje a gente vai encerrar o trimestre. Encerrar o trimestre vai ser a lição de número 13, que tem por título Quem ama, obedece. A verdade aplicada, ela fala que Deus não exige sacrifício de seus filhos, mas sim obediência. Obediência aos princípios, aos mandamentos que Ele nos deixou. E a mensagem valiosa, ela está em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que fala: Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a gente tem visto vários temas ao decorrer desse trimestre e a gente vai fechar com chave de ouro. Por quê? Todos os temas que a gente aprendeu, toda essa lição que a gente aprendeu, ela vai ter fruto, ela vai dar fruto, ela vai ter valor se nós obedecemos, se nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendimos, né? Senão vai ser simplesmente uma lição a mais que a gente ouviu, entrou por um ouvido, saiu por outro, terminou a lição e já a gente não lembrava mais o que aprendeu. Então é importantíssimo nós poder tirar um princípio, porque cada lição tem um princípio. Então tirar o princípio dessa lição para nós obedecer, para nós praticar. E isso que se resume a lição de número 13, sobre importante obedecer, porque a obediência que vai trazer o crescimento que nós buscamos nesse trimestre e a maturidade espiritual. A obediência é um sinal de confiança. Quem confia, obedece, né? Porque se teu pai e tua mãe falam, não faça isso, não vai por aquele lugar, não toma esse ônibus, não faz tal coisa, e você não obedecer, não confia nele, você não vai obedecer. Você vai querer testar, você vai querer dizer, não, ele não tem razão, não está certo, eu quero experimentar, e aí acaba dando errado, né? A gente acaba indo a caminhos que nos traz somente morte, porque a obediência traz bênçãos, mas a desobediência traz maldições. E no tópico 1, a gente vai estudar sobre o valor da obediência. Nós vamos ver a história de Adão e Eva, que quando eles estavam no Éden e desobedeceram, essa desobediência trouxe consequência até os dias atuais, até hoje, domingo, que estamos aprendendo essa lição de número 13. Ela trouxe maldição, ela trouxe catástrofe. Foi uma desobediência simplesmente de ter comido um fruto. E nós vemos, olha até onde que chegou as consequências dessa obediência, até as gerações atuais, há mais de 2021 anos, nós estamos vendo o fruto dessa desobediência, né? Então, por isso que é importante nós obedecer. Deus, você pode fazer tudo por Ele. Pode louvar, pode pregar, pode fazer um monte de coisas para Ele. Mas se você não obedecer, não vai adiantar nada tudo aquilo que você fez. Então, por isso que nossa mensagem valiosa fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes, quando a gente obedece, não significa que nós vamos a ganhar, entre aspas, aqui na terra, né? Muitas das vezes a gente vai perder, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser entristecido. Mas o mais importante é entender que nós morremos para nós mesmos, para que Cristo reine em nós. E pode ser que nossa obediência aqui na terra, a gente não veja os frutos estando aqui. Mas lá no céu, tenha certeza que uma coroa está esperando por você. Tem uma vida eterna esperando por você, se você for obediente. No tópico 2, nós vamos aprender sobre reprovado pela desobediência. Vamos ver o exemplo de Saul, né? Essa famosa história de quando Deus mandou ele a exterminar tudo que pertencia, tudo que fazia parte do povo dos amalequitas. E ele não fez, ele poupou do ganho mais
do rebanho mais lindo, mais gordo, poupou a vida do rei, por supostamente sinais de fazer, eu vou sacrificar, né? Vou sacrificar, vou poupar a vida de tudo o melhor para sacrificar a Deus, mas não vou obedecer. E por isso que aí sai essa famosa frase que todo mundo repete: é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício traz perda, e perda muito grande que às vezes a gente leva para o resto da vida. Então, Saul teve um comportamento rebelde, mesmo ele sendo corrigido pelo profeta Samuel. Quando ele foi confrontado por ele, ele não reconheceu o erro. Pode ser que a gente às vezes venha desobedecer a Deus, mas é importante nos arrepender. Às vezes a gente dá algum deslize, algum descuido, nos arrepender e consertar enquanto há vida, há tempo, há esperança. Então, Saul foi reprovado pela desobediência. Isso fez ele perder o reino e trouxe um monte de catástrofe para sua família. Por isso que é importante, a obediência faz toda a diferença na vida do adolescente, do jovem que deseja agradar a Deus, que deseja ter uma vida abençoada nos caminhos do Senhor. E no tópico 3 nós vamos aprender sobre o servo obediente, né? Quando o jovem rico perguntou para Jesus o que ele precisava para fazer, para ele alcançar a vida eterna. E aí Jesus falou sobre os mandamentos, que ele deveria guardar os mandamentos, e no final ele falou: eu faço tudo isso, então vai e vende os pobres. Dá para os pobres tudo, sua riqueza, dá para o pobre tudo que você tem, você vende e dá o dinheiro para os pobres, para ajudar os necessitados. Então, Jesus deixa claro que a obediência é uma parte essencial da vida do cristão. A gente não obedece, não é uma moeda de troca. Eu vou obedecer porque eu vou receber. Mas sim, o principal sintoma de um crente, de um verdadeiro filho de Deus, é obedecer no sentido de ser servos do Senhor. Eu sou servo e eu vou obedecer ao meu Senhor. E aí, automaticamente, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Então, nesse trimestre é o que a gente tem aprendido sobre esse crescimento espiritual. Se nós queremos crescer, continuar crescendo dia a dia, é importante obedecer. A obediência é uma demonstração do crescimento e maturidade espiritual. Deus abençoe você e espero vê-lo no próximo trimestre. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos, aos adolescentes. Nós estamos chegando em mais o fim, né, de um trimestre, de uma lição. Nós vamos falar hoje da lição de número 13, da classe de 15 a 17 anos, que é a vida cristã. Então, esse trimestre a gente foi estudando vários assuntos que envolvem o nosso dia a dia como cristão, né? Como cristão na questão espiritual. Nós tratamos de santidade, nós falamos dos dons do Espírito, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre conhecer mais a Deus. E para finalizar, na lição de número 13, ela vai tratar sobre o caráter cristão, que é um assunto bem sério. A base bíblica para isso, nós tiramos ali do livro de Provérbios, no capítulo 11, do versículo 1 ao 13. E o versículo-chave diz assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmo 25, 21. O objetivo da nossa lição, dos assuntos que nós vamos estudar nela, envolve o seguinte tema: saber que o cristão deve ter um caráter íntegro, porque assim ele dá bom testemunho do Senhor. Então, como eu disse agora há pouco, nós vamos tratar da questão de caráter. Então, primeiro a gente precisa saber o que é caráter, né? Se a gente for ver na origem da palavra, o caráter, ele significava um sinal, uma marca, né? Se nós formos usar no sentido figurado, seria uma espécie de símbolo, uma marca na alma. Por quê? Porque o caráter tem a ver com o que nós fazemos, com aquilo que com as atitudes que nós tomamos, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente só não pode confundir caráter com personalidade, né? São coisas diferentes. Personalidade, se confundem um pouquinho, mas são diferentes. Personalidade tem pessoas mais calmas, pessoas mais agitadas, tem pessoas que falam muito, pessoas que falam pouco, isso é personalidade.
Agora, o caráter tem a ver com com as atitudes que eu tomo, né? A gente pode dizer que caráter é a soma dos nossos hábitos, bons ou ruins, né? A gente pode dizer que ele se resume a uma índole ou firmeza de vontade. Como é a soma dos nossos hábitos, nós podemos ter hábitos bons e hábitos ruins. Então, a gente pode falar em bom caráter e mau caráter, né? Nós podemos ter um caráter bom ou um caráter mau. Porque sinais nós temos, caráter todos têm, né? Às vezes as pessoas falam assim, fulano tem caráter. Caráter todos nós temos, porque todos nós temos esse sinal, essas marcas em nós. Agora, a maneira como eu vou agir é que vai determinar se eu sou um bom caráter ou se meu caráter é um caráter mau. Aqui nós estamos falando do caráter do cristão. E nós temos que lembrar que quem é cristão? Né? Da onde que surgiu? Cristãos são pequenos cristos. Então, nós estamos falando do caráter de Cristo. O caráter do cristão, ele tem que envolver o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Né? Qual é o caráter de Deus? O item 1 da lição, ele fala sobre isso. Ele fala dos atributos, né? Ou das características de Deus. E Deus tem vários atributos, várias características, como, por exemplo, verdade, honestidade, santidade. Então, se nós somos cristãos e nós vamos refletir o caráter de Cristo, o caráter de Deus, nós temos que refletir esses atributos, né? De verdade, de bondade, de honestidade, de integridade e de santidade. Claro que nós não somos Deus e nem pretendemos ser, mas se nós queremos segui-lo, nós devemos seguir o seu exemplo. A lição fala também que o caráter, e essa frase a gente já ouviu algumas outras pessoas falando, o caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo a gente ou o que a gente está fazendo. Então, às vezes eu encontro uma pessoa muito boa, muito boazinha, educada. Então eu tenho a tendência a falar, nossa, essa pessoa é gente boa, olha que bom caráter. Mas eu não sei o que ela está fazendo quando ninguém está vendo. Eu não sei se ela mente, eu não sei se ela rouba, se ela furta. Não dá para saber, né? O item número 2 da lição fala sobre um caráter reto. Caráter cristão, se nós somos cristãos de verdade, não só de nome, nós temos que ter um caráter reto. A balança, ela é sempre usada como um símbolo de equilíbrio, de justiça, né? Inclusive, ela é o símbolo da justiça. Hoje em dia nós temos balanças digitais, e até as balanças digitais, para elas estarem corretas, elas têm que seguir o padrão de um instituto que cuida de medidas, porque toda balança ela pode ser enganosa. Então, assim, eu posso lá, tanto que vocês já devem ter visto isso, às vezes a gente pesa numa balança, a gente está com peso, pesa na outra, o peso é diferente. Por quê? Porque ela pode ser enganosa. Antigamente, as balanças elas tinham peso de um lado e do outro, né? Então, se eu queria medir 1 quilo, eu colocava 1 quilo de um lado e o outro peso do outro para ver se dava esse equilíbrio. E a Bíblia fala que a balança enganosa, ela pode trazer prejuízo para as pessoas, né? Então, a palavra, antigamente, de uma pessoa, ela tinha peso. Não é que antigamente todas as pessoas eram honestas, não. Mas as coisas eram assim, eu dei a minha palavra, está dada, não precisa de documento escrito. Hoje, tudo que a gente fala, as pessoas pedem para registrar, porque uma boa parte não cumpre aquilo que está falando. Nós, como cristãos, a gente não pode ser dessa forma. O que a gente fala, a gente cumpre. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim e não, não. Quando eu falo sim é sim e eu cumpro. Se eu falar não, é não. Eu vou cumprir aquilo que eu estou falando. E é dessa forma, né, que nós vamos nos aproximando de Deus. O item 3 fala que Deus ele é amigo do justo, que ele tem compromisso com aquele que teme a ele e obedece. E cumpre aquilo. Então, a cada dia eu vou tentando moldar o meu caráter a partir daquilo que Cristo vai me ensinando. Porque todos nós... Nosso caráter foi corrompido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E desde então, né, o homem tem que lutar contra esse pecado. E
nós temos um exemplo de Cristo. Aqui nós devemos pautar as nossas atitudes e as nossas ideias e dessa forma, né, nos aproximarmos de Deus, buscar a santificação. Eu vou terminar com a conclusão que ela diz assim, que desenvolver o caráter de um seguidor de Cristo não é algo imediato. Pelo contrário, leva tempo. Então, eu aceito Jesus e eu não vou ser santo, ou eu não vou ser bom a partir daquele momento, mas eu tenho que buscar. Para terminar, uma frase do John Blanchard. Ele diz que para o cristão, a honestidade não é a melhor política, ela é a única. Então, que nós possamos desenvolver esse caráter. Beijo a todos, fiquem com Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa última lição, a lição de número 13. A gente está fechando aí, para a glória de Deus, mais um trimestre, né? E a gente passou boa parte desses domingos estudando a história de José, né? Essa revista muito rica. E hoje a gente vai estudar sobre como ele foi lembrado, né? Pelos seus atos de fé. E o tema da nossa lição diz José, um herói da fé. É muito interessante essa lição porque ele vai fechar com chave de ouro, né, essa questão sobre a fé de José. Né? Enquanto eu estudava essa lição, eu analisava algo muito interessante na vida de José, porque ele, né, sendo, a gente pode dizer, um dos patriarcas, né, ele foi alguém que perseverou na fé mesmo não tendo tantas referências, né? Eu acredito que para nós hoje, com a Bíblia, né, com os estudos que nós temos, a gente tem uma referência aí um pouco maior de grandes homens, né, da fé. E assim, José como um jovem, né, ele sempre teve essa convicção em Deus, né? Então é muito interessante a gente poder estar bem atento a esse fato, né, de que José, ele foi alguém que observou Deus, né, no seu cotidiano, na sua própria vivência com Deus, né? O nosso versículo do dia diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Hebreus 11, 22. É muito interessante porque quando Paulo, né, ele escreve essa carta aos Hebreus, ele faz de certa forma, algo, uma homenagem, né? Algo assim que poderia ficar marcado realmente pelo ato de fé de José, né? É muito legal porque ele está incluso, né, nessa galeria de heróis da fé que é citado em Hebreus 11. A nossa verdade aplicada diz assim: a confiança de José no Deus dos patriarcas o tornou um herói da fé. É muito interessante porque José, ele desde o início, né, da sua história, ele sempre foi taxado, de certa forma, por um sonhador, né? Então ele nunca teve um sonho, né, muito, como se diz, muito fácil de se entender, né? Tudo que ele passou durante a sua trajetória foi, de certa forma, para os irmãos dele, né, para a sua parentela, um pouco ousado, né? Mas ele tinha fé que realmente era Deus que estava dando aqueles sonhos para ele. Então, ele se tornou alguém reconhecido, né, pela sua fé por conta disso, por realmente viver os sonhos ousados de Deus para a vida dele. O tópico número 1, ele vai conceituar o que é fé. É muito interessante porque às vezes a gente acha que fé é algo que está relacionado somente à questão de a gente crer em algo, né? Mas nessa lição trata sobre diferentes tipos de fé. Então, algumas formas a gente poder entender é que a fé ela pode ser manifesta pela operação da salvação, né? Outra coisa é que a fé também ela extrapola a razão humana. Então a gente pode ver que no contexto em que José vivia, né, nada indicava que um dia ele poderia chegar a ser o governador do Egito. Outra coisa que a gente pode ver também é que a fé ela faz o sobrenatural, né? Então aquilo que foge do nosso poder de percepção humana é onde entra a fé realmente para transformar aquilo que foge da nossa realidade, né, terrena para um plano celestial. O tópico número 2 ele vai dizer que a fé ela tem a capacidade de nos aproximar de Deus.
Então José, de certa forma, era um pouco diferente dos outros jovens da época dele, né? Porque ele tinha, né, esse temor de Deus, né? Ele tinha, de certa forma, algo diferente até dos irmãos dele, que tiveram, né, grandes referências dos seus patriarcas, né? O tópico número 3, ele vai nos incentivar a manter o foco, né, através da fé. Então ele vai nos dar algumas dicas, algumas estratégias de como a gente deve não entrar, né, nos sabotadores de fé, né? Não deixar com que a nossa fé perca realmente a sua essência, né? Então ela vai nos dizer para a gente tomar muito cuidado com os destruidores de fé, né? E nesse percurso, né, na trajetória, na vida toda de José, o que não faltou foram os destruidores de fé, tentando desviar ele, né, do foco, do propósito dele, que era realmente, né, levar o nome de Deus, elevar o nome de Deus na nação do Egito. A conclusão vai nos dizer que a fé, ela nos leva a cumprir com excelência o propósito de Deus para nós. Então José, ele foi um exemplo, né, do começo ao fim da sua vida, ele perseverando, né, em fé durante toda a sua trajetória, caminhando realmente como um homem que evidencia, né, que evidenciou de certa forma em todas as suas atitudes, em todos os seus procedimentos, que ele tinha fé e viveu toda a sua vida voltada, né, e devota a Deus. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, para estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Olha, nós já estamos chegando no nosso final do nosso trimestre, né? E graças a Deus estamos bem e espero que vocês aí estejam bem também, né? Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus que fala sobre uma serva de coragem. Esse texto de referência nós encontramos em Esther 5:4, que diz assim: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei Amã, hoje ao banquete que lhe tenho preparado. E também temos a verdade aplicada da nossa lição, que diz assim, que a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Nessa última lição, é feito também uma referência a outras mulheres que a Bíblia menciona. E já de começo nós vemos falando sobre Esther, né? Às vezes quando a gente lê o livro de Esther e vê a história, né, no decorrer de tudo, a gente vê e acha que Esther o tempo todo foi uma mulher que enfrentava, que era corajosa, que não tinha nada que a cercasse. Mas quando a gente lê, né, estuda a vida de Esther, Esther teve medo, a Esther enfrentou dificuldade, Esther enfrentou muitos problemas, mas ela estava sempre firmada naquilo que ela aprendeu, naquilo que o seu primo pai a ensinou. E nós vemos aqui que no momento mais cruciante da vida dela, de uma decisão de vida ou morte, Esther recorreu ao auxílio da oração, do jejum, da palavra de Deus, do auxílio do Senhor, do auxílio do alto. Então isso nos ensina, nós como mulheres, né, e fechando esse mês de março, o mês das mulheres, nós vemos que muitas das vezes nós também ficamos meio acuada, nós sentimos medo, nós sentimos inseguranças, nós temos às vezes muitas dificuldades na nossa vida, mas quando nós recorremos a Deus, tudo dá certo, o Senhor vem nos abençoar. Esther nos ensina isso, e essa lição nesse trimestre trouxe para nós que a confiança de Deus nos dá a segurança. No número 1, na nossa lição, fala que na igreja de Cristo tem lugar para todos, né? Deus permitiu diversas mulheres, né, serem mencionadas
na sua palavra. Tem muitas mulheres que foram usadas por Deus e que vêm sendo descrita e lembrada na palavra de Deus. E entre elas nós temos Esther. Hoje, nossos dias, né, que nós estamos enfrentando muitas dificuldades, que o nosso nome também possa ser um nome escrito em algum lugar como uma mulher virtuosa, uma mulher vitoriosa, uma mulher guerreira, né? É isso que a lição traz para nós, finalizando agora esse trimestre. Que sejamos mulheres valorosas, né? Que o medo não venha tomar conta da nossa vida, que a depressão, que a angústia, né? A síndrome do pânico venha fazer a gente ficar paralisada, mas que nós possamos estar depositando a nossa confiança no Senhor. A nossa guerra, quem vai nos dar a vitória vai ser o Senhor. A guerra que nós estamos enfrentando no dia a dia, de tudo que está acontecendo e estamos passando, é o Senhor que vai nos dar a vitória. Então fique confiante, fique segura, porque o Senhor é aquele que dá a vitória. Assim como nós estudamos aqui em Esther. Esther teve uma história de sucesso e nós também teremos a nossa história de sucesso, sucesso no Senhor. E nós vemos aqui que diante de tantas dificuldades que ela passou, ali quando a mãe e os seus filhos criaram, né, fizeram aquela forca para enforcar aqueles judeus que trabalhavam ali então no palácio e a morte consequente que viria para o restante, mas ela reverteu tudo isso de uma forma muito maravilhosa. Por quê? Porque ela foi buscar sabedoria do Senhor na sua vida. Irmãs e irmãos, que possamos estar buscando sabedoria de Deus para nós, para a nossa vida, para resolver os problemas, para resolver aquilo que está cercando a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, né? Tem muita coisa querendo invadir, mas se nós buscarmos em Deus a nossa confiança, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa vitória já é garantida, porque somente em Deus nós podemos encontrar toda essa segurança. Esther foi então uma pessoa que teve coragem, ela lutou e ela foi em frente. Irmãos e irmãs, levanta, toma posição e vá em frente. Lute, não fique parado, porque o Senhor nos dá a vitória, mas nós devemos estar lutando, estar buscando, assim como Esther fez. Ela fez todo um preparativo e buscou a resposta naquele momento. Então, não tenha pressa, resolva as coisas de uma forma com sabedoria. E assim que o Senhor possa estar te dando a vitória com bravura, né? Que você vai ser vencedora nessa luta que você está passando. E nós, como mulheres, né? Podemos estar confiando no Senhor, porque nós somos fortes, nós somos guerreiras e a vitória é nossa em nome de Jesus. Enfim, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém?